اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين لنكون عندك من الفائزين يا أكرم الأكرمين. وبعد أيها السادة الأكارم, louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah. Testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, já passou a primeira semana do mês do Rajab. E como a gente sempre fala, como passa o tempo, a entrada do mês do Rajab significa que o mês do Ramadã já está na porta. Já está chegando. Estamos no 7º mês do calendário lunar. E o 9º mês já é o mês do Ramadã. E esse mês, queridos irmãos, é um dos 4 meses que considerados como meses sagrados, como Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Alcorão Sagrado. Que no calendário lunar, no tempo, existem 12 meses, como Allah subhanahu wa ta'ala quis quando criou esse universo. Entre esses meses, existem 4 meses que são meses sagrados. Esses meses são os 2 últimos do calendário. E o primeiro mês do calendário lunar e o 7º mês, que é esse mês que estamos vivendo, o mês do Rajab. Faz parte desses 4 meses sagrados. Mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os meses, criou o tempo e criou todos os lugares, mas Ele, louvado seja Ele, escolheu meses, lugares para serem sagrados. Então, por que são sagrados? Porque Allah subhanahu wa ta'ala nomeou eles. Esses meses, Allah subhanahu wa ta'ala pediu para os muçulmanos e para todos os seres humanos para não fazer e cometer nenhuma injustiça contra si mesmo e contra qualquer outra criatura. Isso é pedido em todos os meses, mas nesses meses em especial, Allah subhanahu wa ta'ala quer que esses meses sejam meses do paz, que não é permitido guerras, não é permitido injustiça nenhuma. E esse mês, queridos irmãos, o mês do Rajab, é uma introdução ao mês do Ramadã. Por isso, queridos irmãos, nós vamos, como a gente sempre fala, nós temos que aproveitar esses meses. Quando você se encontra em um lugar sagrado, você tem que aproveitar aquele lugar. Uma oração nos lugares sagrados vale muito mais de uma oração num lugar normal. Uma oração, uma doação, uma boa ação num momento sagrado vale muito mais do que outra ação de um horário normal. Por isso, queridos irmãos, estamos num mês sagrado. Nós precisamos esforçar mais, aproveitar mais a nossa vida e esses momentos que estamos vivendo. Allah subhanahu wa ta'ala, numa surata considerada muito pequena dos versículos, mas mesmo assim ela tem um significado muito grande. Uma surata, mesmo que seja pequena, mas ela tem o resumo de tudo que o ser humano precisa. Foi nomeada a surata Al-Asr, a surata do tempo, do era,
subhanahu wa ta'ala jura das criaturas dele, esse é um sinal que aquela coisa é grande. Deus não jura em qualquer coisa. Quando ele jura no Alcorão, esse é um sinal que aquele juramento é importante. Aquela coisa é importante, a gente tem que dar muita atenção quando Allah subhanahu wa ta'ala jura no Alcorão Sagrado. Ele jurou pelo tempo. Ele diz para Al-Asr, juro pelo tempo. Mas por que esse juramento? Para te dizer uma frase que o ser humano tem que entender e tem que acordar para aprender. Allah subhanahu wa ta'ala diz, pelo tempo que o ser humano está na perdição. O ser humano está na perdição. Por que o ser humano está na perdição? Todo ser humano está nessa situação da perdição. Por quê? Olha, o ser humano, principalmente os muçulmanos, esse versículo não só direcionado para os muçulmanos, mas também para todo ser humano, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis falar com os muçulmanos, ele chama eles os crentes, mas aqui ele não falou para os crentes, para as pessoas que acreditam em Deus. Ele chamou o ser humano em geral, todo ser humano, seja crente ou não, muçulmano ou não, um versículo para todos os seres humanos, todos os filhos de Adão. Eles, Allah subhanahu wa ta'ala está falando com eles que o ser humano está na perdição. Por que está na perdição? Escuta esse exemplo, queridos irmãos. Se um aluno entrou na sala da aula para fazer o exame, para fazer a prova mais importante do ano, o fim do ano, ele entrou para fazer a prova e ele tem apenas 2 horas para fazer, mas entrou um aluno para fazer essa prova e estava esperando as perguntas chegarem, e aí ficou e descobriu que a cadeira onde ele está sentado, ela está estragada. E aí ele começou a consertar aquela cadeira. Aí o tempo do exame começou e ele está preocupado pela cadeira. Passou a primeira hora e a cadeira ainda não está certa e continuou trabalhando. Passou as 2 horas da prova dele e ele estava arrumando a cadeira dele. Acabou o tempo, não tem mais. E aí, como a gente chama esse aluno? Como a gente, se você tem um aluno que fez esta coisa, como você chama ele? Será esse um aluno normal? Ele entrou para fazer um exame, uma prova importante que determina o futuro dele. E mesmo assim, ele ficou preocupado pela cadeira. Ele nunca entrou para consertar aquela cadeira. Ele entrou para uma coisa, ele ficou preocupado por outra coisa. Esse aluno, queridos irmãos, está na perdição. Ele perdeu
Por que ele perdeu? Porque ele não aproveitou aquele momento importante que determina o futuro dele. Por isso está na perdição. Entrou para fazer uma coisa e acabou fazendo outra coisa. Querido aluno, você está aqui para fazer o seu exame, para você determinar o seu futuro. Essa cadeira do seu trabalho. Você está aqui não para consertar as cadeiras. Você está para fazer um exame aqui. E Allah subhanahu wa ta'ala, queridos irmãos, Ele está dando esse exemplo para nós. Que pelo tempo que o ser humano está na perdição. Por que está na perdição? Porque Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano nessa terra para fazer uma coisa e o ser humano ele está fazendo outra coisa. Allah subhanahu wa ta'ala determinou tempo para você ficar aqui. Você nunca vai ser uma criatura eterna aqui. Um dia o seu tempo vai acabar. Então você tem que ter essa pergunta: por que estou aqui? Para não ficar na perdição. Os seres humanos, queridos irmãos, eles estão arrumando as cadeiras, enquanto eles deveriam responder as perguntas, escrever a sua página e determinar o futuro deles. Allah subhanahu wa ta'ala colocou você aqui para você determinar o seu futuro no dia do juízo final. Para onde você vai? Isso você tem que se preocupar. Tem que saber por que você está aqui nessa vida. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala falou para todos os seres humanos que estão na perdição. Eles estão na perdição porque eles não estão fazendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. O nosso Criador nos criou para um objetivo. Estamos aqui para uma missão. Mas será que estamos cumprindo essa missão? Por isso o ser humano está na perdição. E Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo, o versículo seguinte, ele diz: salvo os crentes. Que todos os seres humanos estão em perdição, menos aqueles que sabem porque eles estão aqui nessa vida. Qual o objetivo da criação, da existência deles aqui na vida? A pessoa, quando crê, quando acredita, ele já sabe do que ele está aqui. Ele está aqui para conhecer. Eu não criei o ser humano, nem os gênios, a não ser para me conhecer, para me adorar. Você está aqui para conhecer o seu Criador, para adorá-lo. Por isso, você tem que escolher esse caminho para não ficar na perdição, como Allah subhanahu wa ta'ala diz nessa surah. Menos salvo aqueles que creem. Mas não é suficiente você crer também. Não existe no Alcorão Sagrado um versículo que fala sobre crer. Você tem que crer e praticar as suas ações. Sempre essas duas coisas no Alcorão sempre vêm juntos. Uma coisa é ligada com a outra. Não pode separar a crença com a prática. Crer significa você aplicar essa crença na sua vida. Salvo aqueles que creem e pratiquem boas ações. Essas pessoas, eles não vão ser na perdição como a maioria dos seres humanos. Porque eles já sabem por que eles estão aqui. Eles estão aqui por um tempo determinado para fazer uma coisa determinada. E eles ficaram preocupados por aquilo que foram criados por ele. Eles não são perdidos. Eles são sábios. Acreditam em Deus e seguiram o caminho reto.
o caminho da retidão, seguiram o caminho dele nessa vida e determinaram o futuro deles. Por isso eles não estão na perdição e nunca vão estar. Por isso, queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala logo depois ele também citou uma característica dessas pessoas que eles se recomendam entre eles, da paciência. Porque para seguir esse caminho você tem que ter paciência. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sem paciência, você não pode continuar no caminho certo. A gente acha a paciência só a pessoa tem que ter quando ele fica atingido pela uma desgraça. Ele tem que ter paciência. Mas não é isso não, queridos irmãos. A paciência tem 3 tipos da paciência que você tem que ter para conseguir essa característica. A primeira, você tem que ser paciente na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Para fazer as ordens de Allah, você tem que ter paciência. Não é fácil você acordar todos os dias para fazer suas orações. Não é fácil hoje em dia você praticar as ordens de Allah. Você paciência, quanta paciência você tem que ter durante o dia para você poder aplicar tudo que a religião manda. Tem que ter paciência. Sem paciência, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, citou essa característica muito importante para a gente ter. Não só para fazer as coisas, as ordens, mas também para poder afastar as proibições, as coisas proibidas. Tem que ter paciência também. Não é fácil você afastar hoje com toda a propaganda negativa que hoje existe para fazer o ruim, fazer coisas ruins. Você tem que ter muita paciência para você afastar. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que no dia do juízo final, as pessoas que nesta vida ficaram com essa característica, elas entrarão no paraíso sem prestar contas. Porque realmente eles prestaram contas aqui. A paciência aqui, queridos irmãos, hoje é muito difícil praticar a sua. Ser uma pessoa religiosa, hoje você tem que ter muita paciência. Você vai ouvir palavras negativas, você vai ouvir frases, comentários críticos. Por isso tem que ter paciência e tem que ter e saber o seu caminho, mesmo que as pessoas criticam, mesmo que as pessoas falam de você, mas no final Allah subhanahu wa ta'ala preparou para você a vida eterna como recompensa da sua paciência dessa que você teve nesse dia. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude, queridos irmãos. O mês de Rajab é um mês sagrado, um mês importante. Nós temos que se preparar para o mês do Ramadã e fazer as boas ações, aproveitar esse momento sagrado para acrescentar nossas boas ações. Pedimos que Allah nos ajude para fazer isso. Ele é generoso e misericordioso. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم